Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, nosso tema de hoje é: ciência e religião são amigos ou inimigos? Compatíveis ou incompatíveis? Então é isso que nós vamos discutir hoje, esse tema que nós vamos analisar e nós vamos tentar ver essa questão. Qual é a relação que existe entre ciência e religião? Você que já conhece o nosso trabalho, já é inscrito nesse canal, aperta o sininho, dá um like, encaminhe para os seus amigos, tá? Encaminhe para a sua rede social, enfim, encaminhe para todo mundo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ok? Recebeu esse vídeo encaminhado, recomendado pelo YouTube, por favor, inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui falando de diferentes temas, a perspectiva nossa é cristã, ok? Então, fala aqui de muitos temas que têm a ver com o cumprimento e o propósito da nossa vida, como homem, mulher, jovens, crianças, podem ser pessoas relevantes para o seu tempo, ok? Então, inscreve nesse canal, dá like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas. Ciência e religião, eles são amigos ou inimigos? Compatíveis ou sempre incompatíveis? É isso que nós vamos falar aqui. Bom, em primeiro momento, nós vamos dizer o seguinte: o relacionamento entre a ciência e a religião não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, bem antes de surgir a ciência moderna, lá na antiguidade, desde sociedades primitivas até sociedade da época da antiguidade, depois chegou na Idade Média e vai. A ciência e a religião tiveram um relacionamento muito próximo. Tiveram um relacionamento lado a lado. Ok? Por quê? Porque na antiguidade, a primeira forma, antes de surgir a ciência, antes de surgir a forma mais elaborada de explicação da realidade, quem fazia esse papel era a religião. O homem tentava explicar o mundo, a realidade, os fenômenos naturais, através de explicação sobrenatural. As trovoadas, o sol, o vento, os fenômenos naturais de forma geral, ele explicava através da forma sobrenatural. Tudo existe porque assim Deus quis, a trovoada, vento, todos os fenômenos eram explicados da forma sobrenatural, da forma religiosa, ok? Até que o homem, na modernidade, com domínio das técnicas e tal, sistematizou o conhecimento, passou a explicar o mundo, a realidade, da forma racional, da forma científica. Até que tudo bem? Bom, a partir daí, então, vai chegar um determinado momento que vai surgir dois caminhos. A ciência vai se separar definitivamente da religião e vai surgir dois caminhos. Um primeiro caminho, as pessoas acreditam que a ciência e a religião são parceiras, são complementares. Um pode complementar o outro. Enquanto, do outro lado, existem grupos, ok, sobretudo ateus e pessoas que são militantes do racionalismo, eles vão acreditar que são caminhos incompatíveis, ok? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa discussão que nós vamos trazer aqui. Qual que é a nossa posição? Então, mais para frente, nós vamos falar um pouco qual é a nossa posição, ok? Respeitando sempre os dois lados, ok? Bom, primeiro, cabe dizer o seguinte, que a religião, ele tem um outro caminho, o caminho da fé. Tudo que existe, tudo que está na natureza foi criado por um ser sobrenatural, que tem controle e rege tudo que existe na mão. Ele tem controle da natureza, tudo que existe na mão, além de criar tudo que existe. Essa é a forma de ver o mundo, ok? Religiosa. Deus criou tudo que existe, tudo, não só homem, tudo que existe, e tem controle e domínio de tudo que existe na mão. Enquanto o lado racional, o lado da ciência diz o seguinte, ou o caminho dele é o seguinte, ele explica a realidade, tudo que existe através de forma racional.
através de demonstração, através de comprovação, mensuração e chegar a um resultado racional. Isso nós chamamos da ciência. A ciência explica da forma racional, enquanto a fé, explica da forma sobrenatural, recorrendo sempre no divino. Tudo que existe foi criado por Deus para que o homem possa viver aqui, relacionando com Deus, tendo um sentido na sua vida. Levando em conta que o homem veio de um lugar que é espiritual, está vivendo aqui e o fim é voltar para Deus. Assim, então, ele vivendo aqui na Terra, tem que relacionar com esse sobrenatural, com esse divino que nós chamamos de Deus. Enquanto a parte racional, a parte científica da ciência, diz o seguinte, que nós nascemos por um acaso. Nós nascemos porque assim aconteceu e a nossa vida está aqui, Não existe aquela questão filosófica e religiosa que diz o seguinte, que responde à questão de que o homem veio de um lugar, de onde nós viemos, aliás, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Mas a ciência debruça exatamente na questão de comprovação. Aquilo que é real, aquilo que é comprovável e aquilo que é mensurável. Nada mais além disso, Muito bem. Bom, a partir da modernidade que vai surgir esse primeiro embate entre a ciência e a religião. O primeiro embate, a primeira ruptura principal que ficou conhecido, que vai definitivamente colocar a ciência de um lado e a religião do outro, tem a ver com a turbulência que aconteceu entre Galileu Galilei com a igreja. Quando nós falamos de igreja, nesse período nós estamos falando de igreja católica, que possui autoridade espiritual e também de dizer aquilo que é verdade e aquilo que não era. Então, o próprio Galileu Galilei, que também era um cristão, vai ter um incidente onde ele vai trabalhar o postulado de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico dizia o seguinte, que nós vivemos num sistema solar que o Sol é o centro. Não a Terra, como a igreja acreditava na época, que foi postulada pelo Aristóteles. A igreja incorporou esse termo, aliás, o geocentrismo, como se fosse a verdade. Com o trabalho de Nicolau Copérnico e posteriormente com o estudo, a pesquisa e comprovação de Galileu Galilei, ele vai dizer, olha, é verdade, a Terra é um dos sistemas que gira em torno do Sol, não pode ser o centro. Então estabeleceu-se a teoria de heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro do nosso sistema solar e todos os corpos celestes do nosso sistema solar, principalmente os planetas, eles giram em torno do Sol. Então, isso escandalizou a igreja, foi uma heresia. Então, Galileu teve que reconhecer, negar a sua tese, teve que abdicar da sua tese para não ter um fim complicado. Então ele teve que dizer, não, eu errei, mas sabendo que ele estava certo. Feito isso, ele evitou a fogueira, como o seu conterrâneo depois não teve essa sorte. Giordano Bruno vai ser queimado literalmente porque ele não se retratou, Então, esse foi considerado exatamente o primeiro embate, primeira discussão, primeira ruptura mais importante entre a ciência e a fé. Vai vir um outro embate que vai ser como se fosse uma pedrada sobre o assunto que tem a ver com a fé. Em 1859, vai surgir um camarada, ficou conhecido como Charles Darwin, um naturalista inglês. Charles Darwin, ele, na sua pesquisa, ele vai lançar o seu livro, especificamente no dia 24 de novembro de 1859, vai lançar o livro que ficou conhecido como A Origem das Espécies. Então, esse aí é o segundo marco principal que vai totalmente separar a religião e a fé.
Então, o que Charles Darwin estava dizendo nesse livro? Ele diz o seguinte, assim como todo ser vivo, qualquer ser vivo, não só homem, todo ser vivo que habita aqui na Terra, no planeta Terra, além de ter o ascendente comum, além de todos terem um antepassado comum, todos nós somos produto ao longo do tempo, todos nós somos produto gradual, passamos por um processo gradual de modificação biológica, que ficou conhecido como, ou seja, são leis que regem a natureza, ficou conhecido como lei de evolução. Todos nós viemos de um antepassado comum, simples, unicelular, que vai ao longo do tempo evoluir até chegarmos naquilo que nós somos hoje, ok? Então, essa lei ficou uma coisa marcante na teoria de Darwin, que é a teoria evolucionista, nós também chamamos de darwinismo. Ele vai dizer que lei natural que vai reger a vida é a evolução. Então, tudo que existe, seja homem, qualquer ser humano, ser vivo que existe, todos nós temos um antepassado comum e evoluímos, para tornarmos aquilo que somos hoje. Qual foi o foco principal disso? O que isso destruiu? O que isso afrontou a igreja? Isso desmonta a tese de que nós nascemos ou fomos criados por um ser sobrenatural que é Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e todos os outros seres também foram criados por Deus. E o homem criado à imagem e semelhança de Deus, colocando assim o homem como a coroa de criação, como criacionistas acreditam. Bom, colocando isso, colocando definitivamente esse pressuposto de Darwin, isso então vai criar uma ruptura que parece totalmente inconciliável entre a religião e a ciência, entre a fé e a experimentação, que é a ciência, ok? Bom, muitos então a partir daí acreditam definitivamente que o conflito entre a religião e a ciência não tem mais volta, não são conciliáveis, são totalmente inconciliáveis. Aqueles que acreditam que são inconciliáveis são aqueles que são ateus, que não acreditam na criação, e aqueles que acreditam na criação também vão achar que não tem como eles caminharem junto. A minha opinião é de que são conciliáveis sim, dependendo por qual caminho nós estamos andando, ok? Bom, por quê? Os que acreditam que a ciência e a religião são inconciliáveis dizem o seguinte, a ciência tem um caminho diferente, um método diferente. A religião tem um outro método, e eu creio. A religião, ele usa da fé. Se você não tem fé, não tem como crer. Ok? São dois caminhos diferentes. Deus criou o mundo e tudo que existe porque nós acreditamos no sobrenatural, no ser divino. E nós acreditamos que a vida não tem sentido se o ser humano não vem de Deus, não vive aqui relacionando com Deus e posteriormente vivendo uma vida espiritual junto com Deus. Enquanto a ciência desmonta tudo isso. Nós viemos da evolução e a vida surge através do Big Bang. Então, como é que você vai conciliar essas duas vertentes, dois caminhos diferentes? Ok? Então, vamos mais para frente e nós vamos responder no final essa questão. Bom, o antagonismo entre a ciência e a religião, ele ignora alguns fatos. Ignora o fato de que homens considerados grandes cientistas da modernidade, pessoas que dedicaram a vida deles a trabalhando, pesquisando para trazer verdades da ciência, eles também foram homens da fé, foram homens religiosos. Se não vejamos aqui, a vida, por exemplo, de alguns homens não eram só simples religiosos, como eles tinham uma vida de devoção, vida piedosa e a vida, alguns deles, dentro de convento, dentro exatamente dedicaram sua vida na fé. E a partir dali que eles dedicaram também parte da vida deles buscando
as verdades científicas, ok? Por exemplo, nós vamos pegar aqui a vida, por exemplo, do Isaac Newton, ok? Maiores artífices da ciência moderna eram teólogos, muitos deles eram teólogos, clérigos, e por acaso também tinham uma vida de piedade, vida de fé, voltada para Deus. Isaac Newton, por exemplo, conhecido como o pai da mecânica moderna, escreveu muitas linhas sobre a interpretação bíblica do que, por exemplo, as leis que regem o mundo físico. Dedicou a vida dele. O próprio Charles Darwin, que nós acabamos de falar aqui, o pai da origem das espécies, que criou o evolucionismo, ele mesmo estudou boa parte da sua vida para se tornar um pastor da igreja anglicana. Dedicou toda a sua vida estudando para se tornar um pastor, ou seja, é um homem da ciência, mas é um homem que acreditava em Deus. Até aqui tudo bem? Gregório Mendel, pai da genética, nós conhecemos como pai da genética, ele plantava suas ervilhas lá para fazer experiência na área de genética, num convento, num mosteiro, na República Tcheca, onde ele era sacerdote, ele era padre, monge. Tinha fé, acreditava em Deus e, ao mesmo tempo, ele é um homem de ciência. Então, como nós podemos achar que essas duas coisas são irreconciliáveis, não tem como reconciliar, não tem como colocar para eles caminharem juntos, ok? E próprio na Europa, na Idade Moderna, que é palco do conhecido como teologia natural. O que é teologia natural? Teologia natural, ele entendia o seguinte, que Deus deu ao mundo 2 grandes livros. Um livro que é a ciência, para a gente poder conhecer, dominar, controlar o mundo ao nosso favor. Deus falava lá, em Gênesis, na criação do mundo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois ele falou, ide, dominai toda a terra. Então a ciência é esse braço de Deus para que o homem conheça as leis naturais, as leis da vida e pudesse dominar a terra. E o outro livro que Deus deu ao homem é a fé, que é uma forma de relacionar Deus com o homem, que é uma forma de homem relacionar com o sobrenatural, com o divino, que é um outro caminho, que é o caminho da fé, que nós chamamos da religião, ok? Então, a ciência, através de método científico, ele vai entender o mundo que Deus criou através de leis naturais. E a fé, através da religião, ele vai entender tudo que existe através do relacionamento com o divino, com o sobrenatural, que é Deus. Qual é o nosso entendimento? Nosso entendimento é o seguinte, que eles são compatíveis, sim, ok? Só abrir mão desse, às vezes, orgulho dos dois lados. A ciência sempre foi útil e sempre será útil para o homem, seja ele religioso ou não religioso, no sentido de dominar o mundo, transformar o mundo, levar a ciência, a técnica, a tecnologia, a medicina, a genética, a ciência de forma geral, evoluir e ir para frente. E nós desfrutamos isso. Eu estou fazendo uma transmissão para vocês, gravando esse vídeo através de um smartphone que vai depois ser colocado no YouTube. Tudo isso é tecnologia, é a Nós respeitamos a ciência. Ele foi útil e sempre será útil para a humanidade. Mas, do outro lado, o homem não é apenas natural. Ele tem um sentido muito mais do que o natural. Ele necessita relacionar com Deus, sim, e precisa ter presente de que a vida dele tem um sentido espiritual. Existe um Deus que criou todas as coisas. No futuro nós vamos voltar para ele, ok? Então, só para demonstrar qual é a nossa posição diante de toda essa discussão. Essa discussão é antiga, não é de hoje, de muito tempo. Tem muitos assuntos que nós podíamos estar falando aqui, ok, gente? Mas nós recortamos esse assunto, senão vira um podcast aqui, vira um documentário, ok? Então, nós queremos mostrar o seguinte.
A ciência cuida das coisas naturais e a religião e a fé cuida das coisas espirituais. São caminhos diferentes, mas um depende do outro. Como a religião pode contribuir, porque a ciência tem limites, tem assuntos onde a ciência chega e encontra limites. E esse limite é qual? Às vezes assuntos que não diz respeito à ciência. Acontecem milagres, acontecem assuntos que a ciência chega aqui e fala até que não tem o que fazer. Mas às vezes surge uma resposta, que é resposta espiritual. Acontece aquilo que nós chamamos de milagres. E milagres acontecem através da fé. A ciência cuida de assuntos naturais e a religião cuida de assuntos espirituais. Eles podem ser complementares nesse sentido. Essa é a nossa visão de que a ciência pode contribuir com o homem natural como tem contribuído, ok? Trazendo domínio, evolução, técnica, melhorar a saúde, melhorar a genética, tecnologia, enfim, como sempre foi. Mas a religião pode trazer respostas que têm a ver com crises existenciais do homem, resposta que a ciência não consegue trazer, não consegue entender, porque também tem limites. E nesse sentido, então, eles podem ser complementares um ao outro. É nesse sentido que nós cremos que os dois são úteis para a humanidade, um não dispensa o outro. Ainda que as pessoas ateias acham que a ciência, a religião, aliás, a fé não tem sentido, eu peço perdão. Mas nós queremos que o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro sentido de nós existirmos, tem a ver com o nosso relacionamento com um ser divino, sobrenatural, ok? Porque o homem não é apenas aspecto natural. E a ciência está aí, sempre cumpriu o seu papel e vai continuar fazendo isso. São complementares quando cada um respeita o campo do outro. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Muito obrigado. Aperta o sininho, dá um like e inscreve nesse canal. Até mais!